a gente precisa falar um pouco sobre as mentiras sobre a pós-verdade. Pós-verdade é um nome que foi dado para uma certa crise que está acontecendo com o surgimento da nova mídia. Essa nova mídia permite que as pessoas possam produzir informação, notícias, e a partir daí você sai de um modelo controlado de produção de notícia por determinados veículos e você faz uma pulverização da produção. E a partir dessa pulverização da produção, você começa um problema. É óbvio que vai ter um problema, porque você tem um despreparo das pessoas que produzem mídia, você tem um despreparo das pessoas que consomem mídia, e você tem uma passagem de uma forma de controle, que era um controle oral, era um controle em cima de um material oral escrito, em que você tinha editores que faziam a filtragem, e você passa a fazer a filtragem de uma nova maneira. Então, objetivamente, a gente tem um problema. Mas o que a gente tem, primeiro que colocar, é que existia uma crise da pré-verdade. Porque com a concentração de mídia, existia um conjunto enorme de informações que eram, até por uma questão de quantidade, de filtro, não podia se colocar tudo. Então você tinha um problema aí de filtragem. E depois tinham também os interesses associados a essa concentração. Então não só não tinha espaço, como também havia os interesses. E além disso também existiam os interesses específicos que nunca eram atendidos, porque você tinha muita gente que queria determinado tipo de abordagem e não tinha essas abordagens. Então, sei lá, os jogadores de sinuca não tinham uma cobertura sobre o campeonato de sinuca, porque simplesmente não tinha espaço no caderno de esporte dos jornais ou da televisão para cobrir sinuca. E hoje você tem no YouTube, por exemplo, canais que se dedicam a sinuca e esse tipo de cobertura. Então existia uma crise que era anterior. É a crise da pré-verdade, em que a gente estava no embate. Muita gente, poucas mídias, controle. Eu chego até em alguns momentos nos meus textos chamar de ditadura tecnológica. Então ali naquela pré-verdade a gente já tinha uma crise de problema. Então tem muita gente aí nessa história aí que fica jogando pilha na pós-verdade, que são os melancólicos, que eu chamo. Os melancólicos que ficam na melancolia de voltar tudo como era antes e dizer que tudo isso não vai dar certo, que o bom era quando as pessoas filtravam e que aquilo ali que era o negócio, e aí passando a borracha em todos os problemas que se tinha. Então, tirando aí essa choradeira dos melancólicos, né? E aí entra o pessoal que entra na pilha. Nós temos um problema que é, como diz o nosso amigo Clay Shirky, a gente não tem um problema de excesso de informação, a gente tem um problema de filtro. E é justamente isso que a gente tem que
as pessoas que querem ajudar a resolver o problema, o pessoal que tem proatividade em relação ao mundo digital, tem que atuar em cima dos filtros. Então essa filtragem, ela tem duas partes aí, né? Ela tem uma parte que é emocional, cognitiva, que é o trabalho que cada um tem que fazer individualmente, e o trabalho que tem que se fazer de educação e de campanhas, né, nessa direção, que é como a gente vai emocionalmente, cognitivamente lidar com o fato que nós agora somos mídia. Cada pessoa hoje é uma micromídia, sempre foi, né? Sempre foi, oralmente, num grupo. Só que agora a gente tem agora um espaço. O alcance das micromídias, de cada pessoa em ser micromídia, aumentou muito. E antigamente era você contava um troço para um amigo teu, ficava restrito ali. Hoje você escreve, aquilo se dissemina, então aquilo ali tem um poder, cada pessoa ganhou poder. Essa que é a história. Houve uma pulverização de poder midiático. E a outra coisa tem a ver com os profissionais de filtro. Porque se a gente for analisar os profissionais de comunicação do passado, ou de informação, eles eram profissionais de filtro, né? E eles aprenderam a filtrar com determinadas ferramentas. E hoje a gente precisa filtrar com outras ferramentas. Então, do problema, digamos, afetivo, cognitivo, as pessoas precisam ganhar maturidade. E isso não vai se dar de uma maneira rápida. As pessoas estão aprendendo de certa forma, uma com as outras, né? Mas você vê que não existe nenhuma campanha. Eu, pelo menos aqui no Brasil, a gente não teve ninguém que tenha feito, não tem iniciativas. E isso aí é um espaço que está aberto, inclusive, para oportunidades, para educar as pessoas nessa direção. Como avaliar uma notícia, como checar uma notícia, como a responsabilidade de compartilhar uma notícia, mesmo uma responsabilidade de curtir, uma responsabilidade de produzir. Então tudo isso você tem que ganhar estofo para você poder lidar com isso, né? E do lado, vamos supor, dos profissionais de filtro, as pessoas precisam criar filtros, tecnologias, né? Aumentar o uso das tecnologias, que a gente sai da filtragem, que é a filtragem ser humano e filtrador oral escrito, baseado em oralidades escritas, e a gente passa para uma filtragem que a gente chama do aparato digital. E aí são duas ferramentas fundamentais. A primeira é a reputação participativa. Você clicando, você vai qualificando tudo, como a gente tem feito hoje no Uber, no Mercado Livre. Você, clicando, você já tem algumas experiências interessantes nessa área, você vai clicando e você vai apontando determinado tipo você vai fazendo determinadas análises, que são análises interessantes. Então você vai, as pessoas clicando, as pessoas podem caracterizar que aquilo ali é fake, né? Então todos esses lugares poderia ter um botão de fake em que você seria alertado
E aí você também teria uma discriminação daquele cara que diz que é fake e não é. E isso tudo vai criando uma filtragem participativa que você vai aprendendo e vai criando. Como foi o Globo quando fez lá a questão dos comentários, que você denuncia um comentário que tem algum tipo de problema racista, ou um comentário que tem uma agressão e tudo. Então você vai fazer isso via reputação participativa de cada uma das peças dos registros que estão circulando. E a outra é o desenvolvimento da inteligência artificial agregada à reputação participativa, mas também identificando rapidamente determinadas fontes que estão sempre produzindo situações fakes. Então, a partir daí, é mais ou menos como foi a filtragem dos e-mails. Isso aqui é provavelmente, quando você recebe no Gmail, isso aqui provavelmente é um spam, isso aqui provavelmente é um vírus, isso aqui é provavelmente uma notícia fake. Então a crise que existe hoje é da passagem entre um modelo que era feito, uma filtragem que era feita de um jeito e passou a ser feita de outro. Isso então vai ter um tempo de preparação, não só do consumidor como do fornecedor. Nada demais se a gente tivesse, não tem, mas conforme a gente vai conseguindo disseminar os conceitos da antropologia cognitiva e a gente vai começar a entender que a gente está vivendo hoje um fenômeno macro-histórico e que a gente pode conhecer melhor esse fenômeno macro-histórico a partir da comparação com fenômenos similares do passado, a gente vai ver que uma coisa mais ou menos parecida aconteceu com a chegada da prensa. A igreja controlava toda a produção de informação e essa nova produção que houve teve problema também, não só do ponto de vista do consumidor, como do filtrador. A igreja tinha as regras dela de filtragem e depois teve que se passar por criar os editores, né? As pessoas passaram a ter uma visão crítica e a partir daí a gente conseguiu construir o que o pessoal chama de sociedade moderna e o que a gente chama hoje de sociedade, que foi a sociedade analógica, o final da sociedade analógica, em que a gente introduz, a gente massifica a escrita através da escrita impressa. Então o que a gente está vivendo hoje, nessa pós-verdade, tem muita mentira aí na pós-verdade, porque tem muita gente interessada, e principalmente os antigos filtradores têm interesse em prolongar a sua própria vida e não fazem, por exemplo, o seu dever de casa, que é estimular, o trabalho de filtragem, que a gente pode chamar de filtragem 3.0, né? Não faz aquele trabalho. E aí o que acontece? Bom dia, bom dia. As pessoas querem estabelecer um certo caos, uma certa crítica, para alongar. Então aí o que acontece? Em vez de a gente ter isso dentro do próprio ambiente digital, eles querem manter uma espécie de cartório. Então quando você tem alguma coisa, eles querem que você vá recorrer à mídia tradicional para saber se aquilo é verdade ou não. Isso aí não precisa. Isso pode ser feito pelas próprias pessoas, com filtros adequados. Mas as pessoas jogam essa pilha da pós-verdade, estimulam debate sobre isso, falam sobre isso, até por uma questão de interesse. Só que a gente tem que ficar esperto e saber que a gente tem aí um trabalho educacional
de campanhas, de trabalho educacional para estimular as pessoas a terem uma visão diferente sobre esse assunto, praticarem formas diferentes de fazer isso e desenvolver novos filtros que permitam lidar com essa abundância de informação, porque a gente sai da escassez e vai para a abundância, e na abundância da informação a gente precisa de novos filtros. Bom, é isso aí.